Olá, meus amigos, tudo bom? Meu nome é Reinaldo, eu sou escritor e eu queria falar um pouco com vocês sobre esse livro aqui, A Senha, do Irving Wallace. Irving Wallace é muito conhecido por esse aqui, ó, Os Sete Minutos. Eu acho que é o livro mais falado dele, foi mais falado dele, pelo menos na década de. No século XX, né, no finalzinho do século XX. Mas esse livro aqui é o meu preferido. Essa trama é envolvente demais. Deixa eu explicar um pouquinho sobre essa história. Temos aqui o Randall, que é um publicista norte-americano, muito conhecido, vida confortável. Ele está se divorciando da mulher e tem uma filhinha com alguns problemas que ele vai ter que lidar durante a história. E ele é assediado por um editor, um dos maiores editores de Bíblias do mundo. E esse editor vem com uma proposta indecente, né? É, Oferecendo rios de dinheiro para preparar a divulgação de uma nova Bíblia. Ele de início não aceita muito a nova Bíblia, porque já existe tanta Bíblia aí, o que é que essa Bíblia tem de diferente e tal. E o editor acaba contando que foi descoberto na Itália, numa cidadezinha chamada, numa localidade chamada Ostia Antiga, foi descoberto um papiros de um certo Petrônio e Tiago, e esse papiro traz uma nova visão do Evangelho, porque foi feito, esse o Tiago conviveu com Jesus e conhecia toda a vida de Jesus, inclusive aquela vida, aquele período em que Jesus não aparece na Bíblia, que é desde quando ele é apresentado aos, aos sacerdotes em Jerusalém até a, ao período em que ele começa, né, a evangelização dele. E depois, e além disso, tem um outro período também que aparece na Bíblia que isso causa um reboliço enorme, que é período pós primeira ressurreição. Isso aí vocês vão entender durante o livro, durante a leitura. Então isso causa uma confusão enorme e o editor sabe que isso vai mexer com a religião mundial e vai mexer com as vendas também, porque ele tem interesse de vender. Então, com base nesse documento, a princípio o Randall não topa participar, mas depois, quando descobre esse achado, ele se deixa convencer e vai divulgar. Ocorre que a coisa não é assim desse jeito e ele vai descobrir na medida que ele vai tomando o pé da situação, conhecendo novos fatos que vão fazê-lo ficar cético diante dessa descoberta. E aí ele decide investigar antes de fechar qualquer coisa, antes de começar esse trabalho. Nesse processo a gente vai viajar com ele o mundo todo, porque para começar ele vai dos Estados Unidos à Inglaterra, se eu não me engano, num transatlântico. Então a gente já começa a viajar, essa história toda é uma história de viagem. Vocês conhecem bastante da Itália, da Grécia, da Holanda, de várias localidades do mundo, principalmente da Europa, e a gente se deixa envolver, a gente acaba viajando. É um livro que a gente se sente como um turista em todo lugar. Então já é bom a partir daí. Além disso, a história, a trama vai ficando cada vez mais densa, mais complicada, porque ele na medida que ele vai descobrindo novas coisas, ele vai ficando mais cético e vai acabar batendo de frente com esse editor o tempo todo na história. E aí ele acaba descobrindo a origem desse papiro, e isso vai fazer com que ele sofra até risco de vida, porque a coisa é diferente do que apresentaram para ele. Então, a trama, a partir daí você não consegue desgrudar dessa história, gente. Leia, porque o livro é incrível, é fascinante. Principalmente aí dos últimos 50% da história. Você fica viciado na história. Esse livro eu estou lendo pela segunda vez. É um livro antigo, como eu disse, é um livro do século XX. Eu li quando eu era bem novinho e eu estava doido para reler. E parece que eu li pela primeira vez, porque eu me deliciei com a história. O escritor escreve
ele é profundo em tudo que vai escrever. Ele não escreve nada superficialmente. Se ele vai falar sobre um determinado tema histórico, ele apresenta pra gente como se fosse um professor de história. Se ele vai apresentar alguma coisa sobre a geografia do lugar, você mergulha na geografia do lugar. Então a história é interessantíssima por causa disso. Agora, o final dessa história é impactante. E eu vou falar desse final. Para quem não quiser ler, quando eu acho que agora, a partir de agora, eu vou começar a dar spoiler sobre a história. Então vocês parem por aqui. Vocês que querem ler e que não querem saber do final, parem por aqui, vão comprar o livro e vão ler. Mas se não se importarem com isso, a partir de agora eu vou contar o finalzinho. O final que deixa a gente de queixo caído. Ele descobre que na verdade não existiu Tiago e Petrônio nenhum. O que existiu foi um francês que foi preso, passou décadas preso, né, 35 anos até na Ilha do Diabo, né, preso lá por os crimes que ele cometeu de falsificação. Inclusive ele se sentiu traído por determinado religioso, que foi uma das pessoas que o decepcionou e o manteve naquela cadeia, e por conta disso ele decide fazer um plano maluco. Ele decide criar um novo evangelho, para que um arqueólogo acabe descobrindo esse evangelho. Ele cria toda essa situação para que isso aconteça, e depois que o evangelho fosse espalhado pelo mundo, ele iria contar a verdade de sua falsificação. Então isso, nossa, ele passa 30 anos, mais de 30 anos na cadeia, aprendendo aramaico, hebraico, para a coisa chegar nesse ponto. Para ele saber, pra ele se tornar um perito daquilo tudo e fazer. Ele pega o papiro da época e pinta com as tintas da época. Então ele faz um negócio, não tem nem como dar o documento passar como falso no carbono 14, porque o papel era legítimo, era da época. E aí o problema é que esse documento é encontrado por arqueólogo, mas cai nas mãos de poderosos. E esses poderosos, no fundo eu acredito que já estavam sabendo, já começaram a perceber que aquilo era um documento falso. Esses poderosos não vão querer perder o investimento, né? Então eles vão insistir para que aquele documento continue como um quarto evangelho na nova Bíblia Internacional, como eles chamam. Ou seja, o pobre do Randall vai sofrer pra caramba, porque é ele sozinho contra o mundo, né? E ele quase que vai preso em relação a isso. Mas a beleza dessa história é todo esse conflito que a gente imagina, os argumentos que são apresentados. Nossa, em nome de um bem maior, porque a humanidade agora, os crimes caíram depois que esse evangelho apareceu, o povo está mais, retornou a Deus, o mundo está mais calmo, a economia está crescendo por conta disso. Será que em nome disso vale a pena manter uma mentira? Porque afinal um dos fundamentos do evangelho é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma das frases mais bonitas desse evangelho. Ora, em nome de uma mentira vale a pena a paz do mundo? São reflexões como essa que a gente vai desenvolvendo, né? E cada vez que a gente para um capítulo, a gente começa a dizer: puxa, meu Deus, mas isso, mas está acontecendo aquilo. Nossa, mas tudo é baseado em cima de uma mentira. E aí é que tá. Nós vemos aí no Randall a figura da moral, porque ele não se deixa corromper por isso, ele defende a verdade até o fim, ele quase que vai preso por conta disso. E aí no final a história fica em aberto, porque a gente não sabe. A gente vê que a luta vai continuar para que a verdade surja. A Bíblia já está pronta, já está feita, a humanidade já tem essa nova Bíblia, mas a gente percebe que ele vai dar continuidade àquilo, porque ele entrega um dossiê nas mãos de uma pessoa que é acostumada aí a denunciar os erros do mundo, né? Uma pessoa que já vinha fazendo denúncias de outras coisas. Ele coloca esse documento nas mãos dessa pessoa, para essa pessoa levar adiante aquele ímpeto de apresentar uma verdade. Então o livro acaba assim, fica em aberto, né? Mas a história, a construção que foi construída e até a própria redenção do Randall é muito legal de ver. E a gente se emociona mesmo durante o livro.
Então, por conta disso tudo, eu indico demais esse livro, vale a pena demais. Tá bom, gente? Então, A Senha, do Ivan Wallace, é um clássico pra mim e meu livro preferido dele. É só como ele está velhinho. Valeu, galera. Abraço.